Sinto muita falta de ouvir o som do nosso piano, falta de ouvir hinos entoados dentro da igreja. E como é bom, mas como é bom, irmãos, estarmos aqui juntos, adorando o nosso Deus. O Senhor Deus me deu a oportunidade de pregar já em cultos presenciais. Recentemente, Deus tem me dado a oportunidade de fazer estudos virtuais, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que estar junto dos irmãos, ver os irmãos. Pelo menos nós não podemos nos pegar na mão, nos abraçar, que é uma coisa que nós brasileiros temos de costume. Mas, amados, é muito bom estar aqui e juntos, louvando o nosso Deus e Pai. A Deus seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Convido os irmãos a acompanharem a leitura da Palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e eu vou ler dos versos 11 até o verso de número 22. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, dos versos 11 até o verso de número 22. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez Davi seu pai, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim e me abandonarem, e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Era um momento simplesmente extraordinário para o povo de Israel. Era um momento maravilhoso. Finalmente,
o templo estava construído. Aquilo que Deus havia prometido a Abraão há mais de 1000 anos, agora estava acontecendo. Num lugar onde o povo de Israel poderia se reunir, apresentar sacrifícios a Deus, adorar a Deus. Davi teve uma ideia extraordinária, considerando as bênçãos que Deus lhe deu, as vitórias que Deus lhe deu. Ele disse que sentiu no seu coração o desejo de construir um templo. E Deus lhe disse, através de Natã: você não fará isso porque você foi um homem guerreiro. É um homem guerreiro, você derramou muito sangue. Mas o teu filho, Salomão, haverá de construir o templo. Portanto, aquele momento ali da consagração do templo era um momento simplesmente maravilhoso. Talvez em escala menor, mas alguns dos irmãos aqui devem se lembrar da consagração desse templo já há muitos anos, mas que expectativa que foi, que alegria foi poder reunir-se nesse templo para adorar ao Senhor. Todavia, e esse é o problema, não? Todavia, nós corremos o risco de, assim como a nação de Israel, desviarmos dos caminhos do Senhor. Mas aquele momento de festa era de gratidão, era de louvor a Deus. Em escala menor, é claro, eu acredito que este também hoje, dia 10, aliás, dia 11 de outubro, para nós também é um momento muito marcante, muito maravilhoso. Eu acredito que nenhum de nós aqui passou por essa experiência que nós passamos de estarmos impedidos de entrar numa igreja como corpo de Cristo e juntos adorarmos ao nosso Deus. Mas, por razões diferentes, nós não pudemos estar unidos, mas hoje nós estamos. E eu acredito que a alegria no coração dos irmãos é muito profunda, é muito intensa, e nos leva a pensar no seguinte: que lição de fato você aprendeu durante todo esse período da pandemia que já passamos, que estamos passando ainda? Eu sei que talvez você pode pensar: olha, eu aprendi muitas lições, mas há uma lição maior que ela grava no seu coração, há uma lição maior que ela penetra no seu coração. Há uma lição que marca esse momento de uma tal forma que você jamais haverá de se esquecer dele. Eu tenho perguntado a vários irmãos e irmãs com quem tenho tido a oportunidade de conversar, e a pergunta é essa: qual foi a maior lição que você tirou na sua vida? Recentemente, ainda conversando com o irmão, ele disse assim: olha, eu recebi muitas bênçãos. Eu falei: tudo bem, nós recebemos muitas, mas diga uma pelo menos. Uma bênção. Por que eu insisto nisso? Porque quando você traz à sua memória uma bênção em particular, é porque todas as demais bênçãos, elas vieram dessa. Elas decorrem dessa. Algumas respostas foram simplesmente maravilhosas. Eu aprendi a confiar mais em Deus. Eu aprendi a valorizar mais a minha comunhão com Deus. Hoje eu tenho prazer na comunhão com o Senhor Deus. O que eu estou dizendo aqui é isso. Deus deu ao povo de Israel uma oportunidade maravilhosa, o templo construído. Mas é interessante que depois Deus faz a advertência no trecho que eu li aos irmãos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu curarei esta terra. Mas antes disso, Deus disse a Salomão: eu ouvi a tua oração. Salomão levou 7 anos para construir o templo. E na consagração ele ora a Deus, é o capítulo 6. Eu vou dar uma passada rapidamente para o capítulo 6, para chegar no capítulo 7.
E Salomão ora a Deus, ele ora primeiramente ao único e verdadeiro Deus. Ele diz assim: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Salomão não ora apenas a um Deus, ele ora ao único e verdadeiro Deus. Ele ora ao Deus que é, ao Deus que existe, ao Deus que é Criador, àquele que trouxe o mundo à existência. Há certas religiões que também dizem: nós só temos um Deus. Mas nós podemos dizer, à luz da palavra de Deus, que nós cremos no único e verdadeiro Deus, o que é o Criador, aquele que existe desde toda a eternidade. Dizer apenas que nós cremos no único Deus não é tudo. Mas quando nós dizemos que esse único Deus em quem cremos é verdadeiro, então nós começamos a compreender, conhecer um pouco mais de Deus. Mas Salomão ainda, ele ora ao Deus único e verdadeiro, e ao Deus que cumpre as suas promessas, ao Deus que realiza as suas promessas. E Deus havia feito uma promessa assim a Davi: mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Salomão agora, ao orar a Deus, ele diz assim: cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca a fizeste, com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Deus prometeu a Davi: o teu filho Salomão é quem haverá de construir um templo no meu nome. Tempos depois, Salomão ora: o Senhor cumpriu a tua promessa. Deus, ele sempre cumpre as promessas que ele faz. E então Salomão ora por diversos motivos. Ele ora, por exemplo, a respeito de votos. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante de ti neste altar, neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo cair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Se você faz um voto a Deus, tome cuidado, porque Deus não se esquece do voto que você fez. Talvez você se esqueça, mas Deus não se esquece. E Deus, ele haverá de cobrar cada voto que nós fazemos. O grande problema nosso é esse, é que nós nos esquecemos dos votos que fazemos. Mas Deus não se esquece. E Salomão ora a Deus e pede: Senhor, esteja atento aos votos que nós fizemos aqui. E ajuda-nos a nos lembrarmos deles. Mas Salomão ainda ora a Deus e diz assim: quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste tempo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, do teu povo, e traz-o de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel já enfrenta um grande problema: a divisão das tribos. 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Mas é interessante que quando você lê o livro dos reis, especialmente o segundo livro que trata a respeito do reino do norte, aquele reino, ele sofre derrota após derrota, derrota após derrota. E quando você lê Crônicas, especialmente o segundo livro de Crônicas, narra a respeito das tribos do sul, chega um momento em que essas tribos, especialmente Judá e Benjamim, elas começam a enfrentar derrotas. Em Reis, o livro termina com o povo sendo levado para o exílio da Síria. Em Crônicas, o povo é levado para o exílio na Babilônia.
quê? Porque não creram no Senhor, porque seguiram outros deuses, porque deixaram de orar a Deus, ao Deus único e verdadeiro. Mas Salomão ainda diz assim: quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, e invocar o teu nome, e afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. A seca, e é interessante que Salomão ora a Deus e diz: quando o Senhor enviar seca, ou quando se fechar o céu, é uma forma de dizer: se o Senhor punir o povo com seca, e se o teu povo orar a ti, perdoa o pecado desse povo, e abre as comportas do céu para que as chuvas caiam. Deixe-me ilustrar, ou deixe-me trazer a seguinte colocação. Quando você sofre uma derrota na sua vida, você atribui essa derrota a quem? A você mesmo, a Deus, às circunstâncias, a quem? Deus ouve a oração de Salomão, e Salomão diz: quando o teu povo for derrotado, porque não creu em ti, porque não se apegou a ti, perdoa. Quando o Senhor fechar os céus para que não chova, e nós estamos passando uma estiagem muito severa, será que não era um juízo temporário de Deus sobre todos nós? Porque nós abandonamos a Deus, nós nos afastamos do Senhor, nós simplesmente não estamos dando ouvidos ao Senhor Deus. Mas Salomão ainda ora a Deus por várias catástrofes que poderiam vir, por exemplo, fome, praga, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando o inimigo sitiasse em cidades de Israel, ou quando em meio a qualquer praga e epidemia, Salomão pede a Deus o seguinte: perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que só tu conheces o coração, sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua boa vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Eu acho muito interessante essa oração de Salomão neste momento, porque ele pede a Deus: perdoa e trata cada um de acordo com o que ele merece. Salomão, durante o momento da sua vida, ele se afastou de Deus, ele praticou a idolatria, ele se deixou levar pela influência das suas mulheres, mas ele se arrependeu de tudo isso, ele voltou-se para Deus. A sua oração aqui em Crônicas, ela estava expressando um desejo sincero, e quando ele se volta para Deus, ele expressa também um desejo sincero. Essa oração de Salomão na consagração do templo, ela é simplesmente maravilhosa e desafiadora para todos nós. Agora então, capítulo 7, há algumas coisas maravilhosas e extraordinárias para nós. Eu não li, mas o capítulo 7, versos 1 a 3, fala que a glória do Senhor encheu o templo. No capítulo 5, os sacerdotes não puderam entrar no templo porque a glória do Senhor era tão intensa que vedava-lhes a entrada ao templo. Agora Salomão está dizendo que a glória do Senhor encheu o templo. Só que eles estavam no templo. E eles podiam perceber realmente a graça de Deus, a glória de Deus. Há três figuras interessantes aqui para nós. Primeiro é que Deus recebeu os sacrifícios apresentados por Salomão. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. É um evento simplesmente extraordinário.
sobrenatural, e que demonstra que o Senhor havia recebido todos os sacrifícios que haviam sido feitos no momento da consagração do templo. Essa figura de fogo descer do céu, mais tarde no período do profeta Elias, nós podemos ver isso. Os irmãos se lembram do momento ali no Monte Carmelo. Era uma época de apostasia lá no Reino do Norte. Era uma época em que o povo realmente não sabia se cria em Deus ou se cria em Baal. E quando Elias apresenta os sacrifícios ao Senhor, depois dos profetas de Abaal e de Azerá apresentarem suas ofertas durante o dia e não haver nenhuma resposta, quando Elias apresenta a sua oferta, nós lemos assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na lavoura. E nessa hora o povo respondeu: só o Senhor é Deus. Parece até uma expressão de fé, mas na verdade é alguma coisa até constrangedora para o povo, porque quando Elias havia dito ao povo: se Deus é Baal, segui; se Baal é Deus, segui, o povo não disse nada. Agora, quando Elias diz: vamos apresentar ofertas ao Senhor, e aquele Deus que receber as ofertas, esse será Deus. E o povo diz: essa palavra é muito boa. E agora, quando os profetas falsos apresentam suas ofertas, não há nenhuma resposta. E quando Elias apresenta o holocausto, Deus aceita as ofertas. Então o povo diz: Deus é Deus. Que vergonha para a nação. Uma nação que compreendia, uma nação que conhecia a graça de Deus, uma nação que havia aprendido a ver milagres maravilhosos de Deus. Então, uma coisa que o povo viu naquele momento foi o fogo do céu descendo. É como se Deus estivesse dizendo: eu aceito todos os sacrifícios que vocês estão fazendo. Por isso é que a glória do Senhor encheu o templo e ocupou todo o lugar ali. Foi um evento em que todos os israelitas puderam presenciar, puderam ver. O que demonstra a graça de Deus, o fogo de Deus, a glória de Deus, as testemunhas ali presentes puderam ver realmente a graça do Senhor. E nessa ocasião da oração, quando Salomão termina a sua oração, o povo ora a Deus, louva a Deus e bendiz a Deus. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chuva, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas deste lugar. A festa havia acabado, cada um foi para a sua casa, Salomão foi para o seu palácio. De noite o Senhor aparece a Salomão, e é interessante o que Deus diz a Salomão. E Deus chama a atenção de Salomão para aquilo que ele poderia fazer. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Deus está dizendo o que ele poderia fazer com a nação de Israel. E é nesse contexto que Salomão ouve de Deus esta exortação: se o meu povo. Eu ouvi muitas conversas em redes sociais dizendo que a igreja vai fechar, não a nossa igreja, a igreja em geral vai fechar, que o cristianismo haveria de cair de vez.
pessoas desiludidas, pessoas desanimadas, pessoas frustradas. Mas eu confesso aos irmãos uma coisa, eu não vi nenhum cristão verdadeiro lamentar, reclamar, murmurar. Eu vi cristãos verdadeiros agradecerem a Deus, bendizerem a Deus e se colocarem nas mãos de Deus. Em vez de criticar isso ou aquilo, ora a Deus, intercede a Deus, clama a Deus. Se o meu povo, é muito interessante o que Deus fala aqui. E Deus diz ainda a Salomão: eu ouvi a sua oração. É muito importante para nós essa palavra, porque mostra que Deus, além de ser único e verdadeiro, Ele é Deus que ouve as orações do seu povo. Ele ouve a sua oração, Ele responde à sua oração. Ore a Deus, não tenha medo de orar a Deus, não subestime o poder de Deus. Ore a Deus. Uma das coisas mais importantes para nós é exatamente essa, é aprender a conhecer Deus. E Deus permite que nós passemos por situações adversas, exatamente para provar se nós confiamos nele. Permitam-me trazer um exemplo de família. Eu tenho um grupo de estudo com a minha família, todas as segundas-feiras, e nós debatemos, aliás, nós estudamos, e recentemente terminamos o Salmo 90. E ali eu confrontei a eternidade de Deus com a fragilidade do homem. E é interessante que Moisés diz assim, que nós somos pó. Você sabe o que é pó? É isso. É isso que eu, você, nós somos diante de Deus. Pó. E Moisés diz, mas o Senhor é eterno, o Senhor é criador. Se nós não aprendemos a conhecer Deus, é porque nós ainda não passamos pela experiência da conversão a Deus. Porque a conversão a Deus, ela muda a nossa vida, ela transforma a nossa vida. Deus diz a Salomão, eu ouvi a sua oração. E Deus adverte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não andar nos meus caminhos, eu vou enviar a seca, eu vou enviar pragas, eu vou enviar gafanhotos, para que este povo saiba que só há um único Deus verdadeiro. Mas é interessante Deus dizer assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós lemos em conjunto aqui, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. O povo está para entrar na terra da promessa. O povo havia presenciado milagres maravilhosos e extraordinários. Muitos daquelas pessoas que estavam para entrar na terra da promessa, que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito, viram as pragas que Deus mandou sobre o Egito, presenciaram a travessia pelo Mar Vermelho, presenciaram e atravessariam o Rio Jordão, desfrutaram da nuvem durante o dia e da nuvem de calor e fogo durante a noite, desfrutaram da providência de Deus. Mas Deus diz, eu amei vocês, não porque vocês eram um povo numeroso, forte, não. Eu amei vocês porque eu amei vocês. Uma das coisas que eu entendo que é muito maravilhosa na nossa conversão a Deus é isso. Não somos nós que nos dirigimos a Deus, não somos nós que damos o primeiro passo a Deus. É Deus quem nos ama. Não fosses vós que me amastes, mas eu vos amei primeiro.
porque eu vos escolhi, para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça. Não é você que escolhe a Deus, é Deus que escolheu você. Não é você quem decide ser um filho de Deus, mas é Deus quem escolheu você desde toda a eternidade. Humilha. Você não pode fazer nada. E nós gostamos de fazer alguma coisa. Eu fiz. Mas, amados, em termos de salvação, se Deus não amar você, você não verá a glória de Deus. Mas agradeça porque Ele amou você desde toda a eternidade. Ele não amou você no transcorrer da sua vida. Ele conhecia você desde toda a eternidade. Ele conhece você desde toda a eternidade. Nós somos o povo de Deus. E Deus é um povo que Ele é peculiar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Um povo peculiar. Um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Que coisa maravilhosa e extraordinária! Somos um povo de Deus, redimidos e transformados pela morte de Cristo Jesus. Muito interessante nós olharmos e vermos a história da igreja contemporânea. Certamente os irmãos acompanham notícias da igreja perseguida. E há algumas coisas que realmente são desafiadoras para nós. A igreja na China, que sofre uma terrível perseguição, quanto mais ela é perseguida, mais ela está crescendo. Por quê? Porque o modo de vida daqueles que são cristãos desafia os outros para a realidade do Deus único e verdadeiro. Há cristãos que preferem o sofrimento, a morte, mas não porque são até mesmo uma questão que isso lhes dará algo igual. Não. Porque amam a Deus, amam a palavra de Deus, sabem o que Deus fez por eles. O que o povo de Deus deve fazer? Se humilhar. Humilhar aqui tem a ideia de dobrar os joelhos e reconhecer que só Deus é Deus. É Deus único e verdadeiro. É interessante, amados, neste período todo de pandemia que nós passamos e estamos passando, você não viu o coronavírus, mas como que ele colocou medo nas pessoas, não é mesmo? Como que ele intimidou as pessoas? Como que ele cerceou a liberdade das pessoas? Como que mudou radicalmente o modo de vida? Nós não vamos voltar a viver como éramos antes. A realidade hoje nossa é um mundo muito mais virtual do que nós podemos pensar. Há lado bom, há coisas boas nesse sentido, mas também há coisas que são prejudiciais. Mas nós nunca podemos nos esquecer de uma verdade maravilhosa. Humilhar-se diante de Deus não é sofrer humilhação, mas é ter o coração quebrantado diante de Deus.
e descansar na soberania de Deus. É viver uma intimidade com Deus. E como que nós precisamos disso? Como que nós precisamos aprender a caminhar de joelhos? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Orar a Deus. Buscar a minha face é uma expressão que nos leva a isso, é viver a intimidade espiritual com Deus. É desfrutar da presença espiritual de Deus. Uma das coisas que eu aprendi mais nesse período, os irmãos me permitem falar assim, é a comunhão pessoal com Deus. É viver mais junto de Deus. É viver mais próximo de Deus. Eu espero que Deus me capacite a permanecer assim, mesmo acabando a pandemia. Mas como é importante para nós aprendermos a viver na presença de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que temem. Mas ainda Deus fala o que nós devemos fazer e se afastar dos seus maus caminhos. Leia a história do povo de Israel no livro de Juízes. É o período mais triste da história de Israel. Cerca de 350 anos. É o povo vivendo em cativeiro, experimentando uma libertação, mas depois voltando a ser dominado por uma outra nação. E é interessante que antes de começar a monarquia, o livro de Juízes termina o seu livro dizendo assim, que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E quando você começa a ler Samuel diz assim, que a profecia era rara nos dias de Samuel. Em outras palavras, estava dizendo isso, não havia pregação da palavra de Deus, não havia profetas do Senhor. Tempos de calamidade. Por isso, Deus estava dizendo a Salomão, o meu povo precisa afastar-se dos seus maus caminhos, da idolatria, da frieza espiritual. Meu povo precisa aprender a andar nos meus caminhos. O que Deus faz? Dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A primeira coisa que Deus faz, Deus ouve a nossa oração. Talvez Ele não responda como nós queremos, mas Ele responde segundo a vontade dEle. E a resposta de Deus é sempre a melhor. A resposta de Deus, além de perfeita, é aquilo que Ele nos dá de melhor mesmo. Mas uma coisa é certa, Deus não deixa de responder a sua oração. Desde que ela seja feita segundo a vontade do Senhor. E Deus perdoará os pecados do seu povo. É interessante que não tem nada a ver com salvação aqui, mas tem a ver com a incredulidade na sabedoria de Deus, na soberania de Deus. Ora, se você conhece a Deus e anda na contramão dos caminhos de Deus, você está dizendo o seguinte, eu não creio verdadeiramente que Deus é soberano, que Deus é poderoso, ou que Deus haverá de me retribuir segundo o que eu tenho feito. Só Davi teve um grande desejo, construir um templo. Mas Deus lhe disse através de Natan, você não construirá porque você foi um homem guerreiro, derramou muito sangue,
um reino que não haverá guerras, mas haverá paz, prosperidade. Ele construirá o templo. Deus estava dizendo que Davi errou ao guerrear. Era até mesmo parte dos cumprimentos das promessas de Deus de extensão da terra prometida e conquista da terra da promessa. Mas é muito importante lembrar que nós somos exortados a isto. E você sabe quando você está em pecado. O Espírito Santo acusa você. A palavra de Deus, ela traz à sua memória, ela acusa você. Confessar não é apenas dizer, Senhor, me perdoa. Confessar implica em abandonar o pecado, lutar contra o pecado, se afastar do pecado. E eu sararei a terra. Deus removeria as calamidades que Ele enviaria, seca, gafanhotos, devoradores, praga, pestes, e tudo aquilo que Ele mesmo haveria de mandar por causa da impiedade, da incredulidade. Deus traz juízos temporários sobre o mundo, sobre nós, o seu povo. Sobre o mundo é para expressar que Ele é soberano, que Ele é o único Senhor. E sobre nós é para trazermos a lembrança que Ele é o nosso Deus, único e verdadeiro. Não vamos nos esquecer. Somos o povo de Deus, comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Mas isto requer que nós andemos nos caminhos do Senhor. O que você aprendeu até agora com essa pandemia? Que lição você aprendeu que marcou a sua vida e que transformou a sua vida? Eu quero lançar um desafio para nós. Não é um momento oportuno para nós semearmos a palavra de Deus. Domingo passado à noite eu precisei levar a Maria ao pronto-socorro e, esperando que ela fosse atendida, fiquei lá na sala de espera. Tinha duas senhoras conversando, eu quase fiquei doente de tanto ouvi-los falarem disso. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem rumo. As pessoas não sabem o que fazer, o que pode acontecer. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas sabemos o que podemos fazer. Sabe, você tem uma experiência maravilhosa na sua vida. Você é filho de Deus. E as pessoas ao seu redor, elas estão pedindo a você, fale desse Cristo, fale desse Evangelho que muda a vida. Não deixe passar oportunidades. Não fale de igreja, fale de Cristo, fale da Bíblia, fale da salvação de Cristo Jesus. Igreja não salva. Fala da Bíblia. Fala desse Deus único e verdadeiro. Você verá como que Deus age, como que Deus opera. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e mudar os seus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra.
que o Senhor Deus nos abençoe. Convido os nossos irmãos, as vidas para nós.